A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, este é o meu amigo professor Aurélio, e nós estamos hoje aqui para gravar a lição de número 11 dos jovens, que tem como tema fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Sejam muito bem-vindos, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, não esqueça de deixar o teu like, lembrando que nós intercedemos, temos um grupo de oração que intercede por todos os inscritos no canal, e todos aqueles que adquirem os nossos materiais. E estamos com um projeto na obra missionária. Você que se inscreve no nosso canal já está nos ajudando a manter missionários no campo. Vamos fazer uma oração. O professor Aurélio vai fazer esta oração conosco, vai dar a sua saudação primeiro e em seguida estará orando por todos nós. Professor Aurélio. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma aula então abençoada para juntos aprendermos a palavra do Senhor, para juntos compreendermos realmente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Estamos aí em mais uma aula, lição de número 11, para juntos então aprendermos a sua palavra. Vamos fazer uma oração então? Pai amado, queremos te agradecer. Sim. Podemos estar aqui mais uma aula junto com os nossos irmãos. Vem estender as tuas mãos preciosas, Senhor, sobre as nossas vidas, nossos corações, que teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes e possamos aprender ainda mais da tua palavra. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Graças a Deus. Pode dar início, professor? Então temos aí, meus irmãos, a lição de número 11. O texto principal da nossa lição se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo 23, e nos diz o seguinte: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Marcos 9 e 23, este é o texto principal aí da nossa lição. O resumo da nossa lição nos diz que somente por meio da ação do Espírito Santo o ser humano pode reconhecer o pecado, assim também como a justiça e o juízo divino. Hoje o mundo tem esquecido destas situações e tenta levar, até querendo demonstrar que Deus não é justo. Não tem justiça, não tem juízo, é só amor, só carinho. É óbvio que nós temos um Deus que é amável, compassivo e bom. Porém, não devemos esquecer jamais de que existe um Deus que é justo, e a partir disso, obviamente, vão ter consequências. Tá? Os objetivos da nossa lição são 3, como sempre, nós temos aí mostrado aos irmãos, e é destacar a atuação do Espírito Santo nas Escrituras. Um segundo objetivo é saber que o Espírito Santo é o Consolador. E o terceiro, compreender a atuação do Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras. Tá? A leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 16, versículos 7 ao 15. Você pode ler aí com seus alunos e até mesmo discutir algumas questões que você vai encontrar nesses versículos aí com a sua classe. A introdução nos diz que, começando já com uma pergunta aí na sua classe, você crê que o Espírito Santo é Deus? Se sua resposta for afirmativa, com certeza, você vai gostar da temática da lição deste domingo. Infelizmente, muitos crentes têm um conceito errado a respeito da terceira pessoa da Trindade. Segundo Stanley Orton, o Espírito Santo tem sido negligenciado muitas vezes no discurso dos séculos. Então o Consolador não é uma força ou uma influência, ele é Deus. E tem revelado à humanidade o Deus Pai e o Deus Filho. Ele faz parte da Trindade, ele é o próprio Deus. Você pode, meu irmão, começar a sua aula lá, dando uma olhadinha com seus jovens. Nós temos aqui no slide prontinho já. Você pode usar esse slide ali e ver sobre as verdades a respeito do Espírito Santo. O que a Bíblia diz, o que os evangelhos falam, mas principalmente o evangelho de João. E aí você pode, aí, com os seus jovens aí na classe, ir mostrando que o Espírito Santo atua em várias situações. Por exemplo, ele nunca nos deixará, isso nós vamos encontrar lá em João, capítulo 14, versículo 6, anote aí. O mundo não pode recebê-lo, em João
14:7, mas por que ele não pode receber? Tá? Falta de conhecer, de entender quem é o Espírito Santo. Lembrando que é por fé também, Fé, né? A lição quer demonstrar isso, exatamente, né? Precisamos ter fé. Quando a Bíblia diz não pode ver, não pode receber porque não vê. Ele não está falando da visão literal dos olhos, porque nós também não vemos, porque ele é espírito. Exato. Né? Até se você aconselho, tem o meu livro, todos os irmãos que adquirem os nossos materiais, nossa plataforma, falo muito que o Espírito Santo, todas as referências, que ele é Deus. Até tem essa página que mostra aqui o quadro demonstrativo da Santíssima Trindade, todos os versículos que mostram que o Espírito Santo tem os mesmos atributos que Deus. E ali eu explico que esta visão, nós não se fala da visão natural, porque ele é espírito, ele é vento, ele é invisível. Então eu não vejo com os meus olhos naturais. O senhor está vendo ele agora? Não. Então não é essa visão natural. Que visão que a Bíblia está dizendo? Não pode receber porque não vê. Está falando da visão da fé. Tem que acreditar. Em quem? Primeiro, no Senhor Jesus como Deus, porque Jesus é o doador do Espírito Santo. E tem que acreditar na palavra de Deus. Então, quando a pessoa, por fé, acredita em Deus, na sua palavra e no Senhor Jesus, aí ele vai receber o Espírito Santo. Ele vê pela fé e aí pode receber. Quem não vê pela fé, quem não tem fé, é duvidoso, questiona e não acredita e fica incrédulo, aí não pode receber, porque só recebe se tiver fé. Então por isso o mundo não consegue vê-lo, nem recebê-lo, né? É impossível, porque é por fé. Isso você vai encontrar aí em João capítulo 14, versículo 7. Uma outra coisa que a gente pode discutir aí com os nossos jovens na classe é mostrar que ele vive em nós e conosco, está conosco. Exatamente. João 14, 17. Outra coisa, o Espírito Santo nos ensina. Ele nos ensina a respeito da palavra de Deus, João 14, 26. Isso. Ele nos lembra as palavras de Jesus, João 14 e 26. Aí. Ele nos convence do pecado, nos convence da justiça e do juízo, João 16 e 8. Ele nos guia na verdade e conhecimento futuro, João 16 e 13. E ele glorifica Cristo, João 16 e 14. Então são situações que você pode discutir aí com seu jovem. Nos nossos slides estão prontos essas situações aqui que você pode levar lá para sua classe e tentar discutir e mostrar para o seu jovem realmente o que o Espírito Santo de Deus pode significar nas nossas vidas. A primeira parte da nossa lição tem como título o Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. O primeiro subtópico é mostrando que o Espírito Santo já estava lá no Antigo Testamento, que às vezes muitas pessoas podem acreditar que não, mas ele já estava lá, atuando lá juntamente com Deus, o próprio Deus, lá no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo ele está presente em todas as Escrituras, em toda a Escritura Sagrada. Embora, obviamente, que não vai estar lá chamado Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, E segundo Stanley Orton, o problema teológico a respeito da pessoa do Espírito Santo, ele vai girar justamente em algumas situações que você pode estar olhando lá e discutindo com o seu jovem. Qual é o problema? Lá na sua lição, irmãos, você vai encontrar essa definição e essa situação com relação a isto. No Antigo Testamento, o que acontece, irmãos? O entendimento das coisas espirituais do reino de Deus no Antigo Testamento era muito limitado, muito pequeno. Apenas 3 categorias de homens recebia momentaneamente assim o Espírito Santo, momentaneamente, não era permanente. Eram manifestações do Espírito, nos governantes, que poderia ser um juiz ou um rei, também no profeta ou no sacerdote. A maioria das pessoas demais não recebiam nem essas manifestações momentâneas. A Bíblia diz que a obediência do povo no Antigo Testamento não era misturada com fé. Então eles tinham que ver para crer. Então eles não tinham entendimento das coisas espirituais ou recebiam o Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer? Para Moisés e os profetas se referirem ao Espírito Santo, um ser que existe, mas é invisível, eles usaram a palavra ruach, que significa sopro, para mostrar que o Espírito Santo tem as mesmas características do vento.
que assim como o vento é invisível, o Espírito Santo também é. Assim como o vento está em todos os lugares, o Espírito Santo também está. Então, o povo conhecia bem o vento. O sopro, o vento. Então, o Espírito Santo tem as características do vento. É invisível, mas é real. Sim. Está em todos os lugares, assim como o vento também está. E o que acontece é que nos dias de hoje, tem seitas, tem incrédulos que dizem, não, ele estava falando de uma força como o vento, uma força ativa de Deus, e não de uma pessoa, porque lá no Antigo Testamento está escrito literalmente que era o vento, é uma força abstrata como o vento que nós temos aqui. E aí surge toda essa problemática em relação a acreditar no Espírito Santo, por causa que o original no hebraico chama de sopro, e o Novo Testamento dá as mesmas características também, só que tem muito mais base, que hoje nós temos aqui. É tanto que lá em João 16 e 13, a palavra outro consolador vem do grego alon, que significa outro da mesma espécie, a mesma homousia, a mesma substância divina, igual. Então já o Novo Testamento é mais fácil, mas é pneuma, vento também, né? Exato. O ar. E para mostrar, no meu livro eu explico que essas expressões são usadas para mostrar que o Espírito Santo tem as características do vento, mas não que ele seja uma força abstrata ou uma força ativa de Deus, como os testemunhos de Jeová dizem, que ele não é uma pessoa, é só uma força ativa, como o vento é uma força. E aí que está o problema, porque gira em torno dessas questões. Por quê, pastor Rodrigo? O Espírito Santo, ele vai se tornando uma revelação aos poucos, lá no Antigo Testamento, da forma que o pastor Rodrigo gradual, explicou, né? A gente vai aprendendo, progressiva. Entendendo. E aí já lá no Novo Testamento, então, mesmo que a doutrina então, do Espírito Santo ela não esteja plenamente revelada lá no Antigo Testamento, né, que nós vimos agora, não existe nada que altere a sua existência. Sim, eu até explico no meu livro que a Bíblia não vai trazer uma teoria como um livro de ciência, com explicações metódicas, com explicações científicas acerca da pessoa do Espírito Santo. Então você não vai encontrar uma doutrina detalhada nas páginas da Bíblia sobre a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é uma realidade. Ele aparece nas ações de Deus, entre o povo de Deus, e até porque Deus não se preocupou em explicar de forma metódica, dar prova para o ser humano, como se eu tivesse medo que o ser humano não fosse acreditar. E Deus é tão pequenininho, eu tenho que preparar aqui uma doutrina bem explicadinha, porque senão eu tenho medo que o Espírito Santo, que os homens não acreditem. Você acha que Deus se preocupou com isso? Não, irmãos. Eu coloco aqui no meu livro que verdades absolutas não têm que ser explicadas, elas têm que ser acreditadas. Por quê? Porque nós somos criatura. Ele é o Criador. Não está preocupado. A Bíblia não é um livro de ciências, onde Deus se preocupou em explicar tudo de forma metódica. Não, cabe ao homem crer e não questionar a existência do Espírito Santo. Tanto que teologicamente você vai ver o Espírito Santo de Deus aí juntamente com Deus, com o próprio Deus, lá desde o início. Gênesis capítulo 1, versículo 2, por exemplo. O Espírito Santo ele atuou diretamente com o Pai, né, no processo da criação. Sim. Né? No livro de Números é dito que Deus tirou o Espírito que estava sobre Moisés para colocar aonde? Nos 70 anciões. Números 11, versículo 16 e 17. Então nós não podemos concordar com os ataques que muitas vezes nós temos aí da atualidade, fazendo, né, como se a presença do Espírito Santo não existisse mais, né? Ou que não existisse lá no Antigo Testamento. Sim, não. Eu até coloco aqui, nesse quadro demonstrativo da Santíssima Trindade, para justificar o fato de ser considerado Deus, tem que possuir os atributos de Deus. Os principais é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Mas depois também as virtudes de santidade exclusiva de Deus. E eu coloco aqui, o Espírito Santo tem todas, que a Bíblia se manifesta ele como uma pessoa. E uma das maiores provas está lá em Mateus 28, no final do versículo, do capítulo, quando, se não me engano, no versículo 19 e 20, quando Jesus batizando ele usa o artigo, né? Batizando em nome do Pai e ele usa o artigo e do. O artigo edo, ele faz distinção entre pessoas. Batizando em nome do Pai e do Filho e do. Lá no grego está o artigo ali, e do Espírito Santo. Mostrando a distinção de 3 pessoas, não é 3 títulos ali. Não tem nada a ver nas regras do grego,
mostrando ali que é título, é nome próprio, tá? Pai, Filho, Espírito Santo, e do Filho e do Espírito Santo. E eu coloco aqui, professor, só aproveitando, anote aí, tá? Tá no meu livro, o Pai é onipresente, Jeremias 23, 23 e 24, o Espírito Santo também, Salmo 139, 7. O Pai é onipotente, Gênesis 17, 1, o Espírito Santo também, Lucas 1, 35, Atos 1 e 8. O Pai é onisciente, 1 Pedro 1 e 2, o Espírito Santo também, 1 Coríntios 2, 10 e 11. O Pai é criador, Gênesis 1 e 1, o Espírito Santo também, Jó 33 e 4. O Pai é eterno, Romanos 16, 26, o Espírito Santo também, Hebreus 9, 14. O Pai é santo, Apocalipse 4 e 8, o Espírito Santo também, 1 Tessalonicenses 4 e 8. O Pai é santificador, João 10, 36, o Espírito Santo também, 1 Pedro 1 e 2. O Pai é salvador, Isaías 43 e 11, o Espírito Santo também, Tito 3 e 5. O Pai é Deus, e o Espírito Santo também, Atos 5, 3 e 4, quando Pedro falou, né, para Ananias e Safira, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Não mentiram aos homens, mas mentiram a quem? A Deus. A Deus. Então tem muitas provas que ele existe como existe, é uma pessoa e é Deus. E como pessoa, anote aí, ele fala, Apocalipse 2 e 7, Atos 13 e 2, ele intercede, Romanos 8 e 26, ele testifica, João 15 e 26, ele guia, Atos 8 e 29, ele ordena, Atos 16, 6 e 7, ele conduz, João 16 e 13, ele nomeia, Atos 20 e 28, pode-se mentir a ele, Atos 5 e 3, pode insultá-lo, Hebreus 10, 23, pode entristecê-lo, Efésios 4 e 30, e ele consola, João 14, 16. Na verdade, esse meu livro aqui ele tem mais de 300 versículos e menções da Bíblia sobre a pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. É um grande tratado apologético para a gente dar razão da nossa fé acerca das três pessoas, que são o mesmo Deus, a mesma essência. Professor. Então não temos como negar que lá no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus já atuava. E aí Exatamente. O segundo tópico da nossa lição é a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. O pastor Rodrigo acabou de destacar várias passagens bíblicas, né? Lá em Atos, depois da ascensão de Jesus, nós vamos ver ele agindo ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Porque ele inspirou Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, né? Que escreveram as cartas para as igrejas, né? No primeiro século. Ele é apresentado como aquele que encheu João Batista desde o ventre lá da sua mãe, lá em Lucas 1 e 15. Também fez Zacarias, né? O pai de João Batista, profetizar. Então, na atualidade, hoje, ele habita no coração daqueles que creem em Jesus. Exatamente. E os capacita para ser o quê? Testemunhas de Cristo. Então, somos templos do Espírito Santo. Exatamente. Ali em relação, ele está no Antigo Testamento, voltando um pouquinho só aqui, ele cooperava com Deus no ministério do Pai, porque nas primeiras 5 dispensações o ministério era do Pai. O Filho e o Espírito Santo cooperavam. O verbo vivo, na verdade, né? Porque Jesus é chamado de filho a partir do momento que ele encarna. Mas antes disso ele é conhecido como o verbo. Por isso que João fala, no princípio era o verbo. Então o verbo e o Espírito Santo cooperavam, o ministério era do Pai. E como que o Espírito Santo cooperou com o Pai no Antigo Testamento? Levíticos 8 e 12, ele ungia sacerdotes, reis e profetas. 1 Samuel 16 e 13 e 2 Reis 2 e 9. Essas pessoas que eram ungidas, era o Espírito Santo que vinha e os capacitava. Exatamente. E o terceiro tópico da nossa lição é o Espírito Santo e Jesus. Qual a ligação que eles têm aí, né? Então Jesus, o Filho de Deus, ele foi gerado no ventre de Maria pela ação de quem? Do Espírito Santo. Mateus 1 e 18. Ele veio sobre Maria quando ela concebeu, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, e mais tarde, ele veio sobre Jesus quando Jesus foi batizado, lá no rio por João Batista, Lucas 6, 21 e 22, e segundo Stanley Orton, o revestimento do Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás aonde? No deserto. Lucas 3, né? E para a inauguração do seu ministério terreno, que foi digamos assim, o ponto inicial ali, né? Então, sem a morte, irmãos, a ressurreição e a ascensão de Jesus, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela não teria se cumprido.
Tá? Por quê? Porque era uma promessa de Jesus de deixar o Consolador. Exatamente. Eu até coloco no meu livro aqui, por que os críticos questionam a existência do Espírito Santo? Eu coloco aqui, por não entender a linguagem espiritual da Bíblia, usando a palavra hebraica ruach, vento, e a palavra grega pneuma, ar. Então, por que o Espírito Santo foi chamado de vento e sopro? A Bíblia usa essas palavras para mostrar que o Espírito Santo tem as características do vento, como eu já falei no início aqui. E aí, como os críticos não têm fé para acreditar, eles ficam questionando, dizendo que o Espírito Santo não existe. É só uma força abstrata que Deus quer usar em alguns momentos. Isso é totalmente diabólico, irmãos. Tem que ter muito cuidado e também reforça aí na sua classe, né, essas questões, porque hoje os nossos jovens também são desafiados a responder pela sua fé. Exatamente. Então, uma coisa boa aqui, que a lição já como é a atuação do Espírito Santo em seu ministério, né? No ministério do Espírito Santo, que hoje nós estamos no ministério do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Na antiga aliança, a sua atuação era sob medida. Isso é relatado lá em João, no Evangelho 3,34. Já na nova aliança, a atuação é abundante. Ele foi derramado em Atos 2,15, Romanos 5,5. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha apenas sobre 3 classes de homens, que eram sacerdotes, Levítico 8,12, governantes, 1 Samuel 16,13, profetas, 2 Reis 2,9. Na nova aliança, ele age na vida de todo aquele que se arrepende, tem que se arrepender. O Espírito Santo só acende a luz, né? Ele chega e acende a luz. Opa, você está em pecado, meu amigo. Você está em pecado. Eu existo, existe Deus, existe a condenação, existe a salvação. Ele convence do pecado. Aqui eu explico no livro do pecado, que é o pecado original de Adão. Um dia fui evangelizar um senhor, entreguei um folheto para ele, ele disse, não, mas eu não peco, meu amigo. Falou assim para mim. Daí eu disse para ele, não, mas não precisa o senhor pecar. Adão fez isso por todos. Então, o Espírito Santo convence as pessoas do pecado original. Está todo mundo debaixo de uma condenação. Que convence? É o Espírito Santo. Quando ele acende a luz e convence o homem do pecado, aí ele convence da justiça. O quê? O que é isso, convencer da justiça? A Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus. Ele convence que só Jesus pode salvar. Aí onde a pessoa se rende ao Senhor Jesus. E convence do juízo. Faz a pessoa acreditar que o juízo final... Um dia eu fui evangelizar um dos líderes dos espíritas aqui na minha cidade. Aí eu falei para ele, algumas coisas da Bíblia, ele disse, eu não acredito na Bíblia. E eu falei, mas um dia, no juízo final, Deus fará você lembrar que você está tendo essa conversa comigo. Ele disse, eu também não acredito no juízo final. Eu falei, mas nem que o senhor não acredite. Isso é verdade, um dia Deus te fará lembrar dessa conversa. Ele disse, eu não acredito no juízo final, não acredito no inferno, não acredito em nada. Daí eu pensei, essa pessoa fechou o coração, o Espírito Santo não vai convencer mesmo. Mas uma pessoa que respeita, teme a Deus, mesmo que não seja crente, mas respeita as coisas de Deus, né, respeita a Bíblia, respeita a igreja, quando ela estiver numa encruzilhada, arrependida, sofrendo, o Espírito Santo vem e ela abre o coração e convence do pecado original, da justiça que é Cristo, que só Ele salva, e do juízo final. Mas eu coloco aqui, o Espírito Santo ungia os sacerdotes, governantes e profetas. Na nova aliança é todo mundo. Enquanto que o Antigo Testamento levou 1.400 anos para ser escrito, todo ele, o Novo Testamento levou 100. Por quê? Porque estamos no ministério do Espírito Santo, é tudo mais rápido agora. Ele está derramado, ele está em todos os lugares, permanentemente e plenamente. Por isso que é tudo mais rápido. Por isso que nós estamos aqui agora falando dele. Amém. Porque ele existe. Então aí encerramos aí o primeiro ponto da nossa lição, o Espírito Santo nas Escrituras. Então vimos aí no Antigo Testamento, tanto de texto, né? Novo Testamento e na pessoa de Jesus. E o segundo ponto da nossa lição vai falar diretamente sobre o Espírito Santo como um consolador. E o primeiro tópico desse ponto é Paráclito, né? Então significa advogado, defensor. Exatamente. Aquele que sempre está ao lado para ajudar. Então esse título que identifica a terceira pessoa da Trindade como o Consolador, né? E vai se encontrar lá em João, capítulo 14, versículo 16, 25, 26, João 15 e 26 também, né? Então você vai encontrar lá. Então Jesus foi o ajudador que esteve ao lado dos seus discípulos, né, durante
o seu ministério aqui na terra, ele ensinou os segredos do reino de Deus e ajudou que eles entendessem, né? Entretanto, o ministério terreno de Jesus findaria, se terminaria, ele não estaria mais corporalmente, né, com os apóstolos, com a igreja. Então, Jesus prometeu o quê? Mandar um outro consolador, que iria fazer por eles o que o Cristo havia feito até aquele momento. Exatamente. Então ele é o nosso consolador, aquele que foi enviado para nos auxiliar. Existe, teologicamente falando, até eu coloco aqui no meu livro, tem 3 doutrinas que explicam bem acerca da pessoa do Espírito Santo. A primeira seria a pneumatologia, que ensina o que ele é, tá? Ele é vento, ele é invisível como o vento. Pneumatologia principalmente ensina isso, que é o estudo do Espírito, né? Aí tem a pneumagiologia, não é? Tem a pneumatologia e tem a pneumagiologia. Aí ensina o que ele é santo. Então, pneumatologia, o que ele como ele é, aliás, o que ele é vento. Pneumagiologia, como ele é santo. E a paracletologia, o que ele faz? Ele intercede, advoga, consola, anima, trabalha individualmente no cristão, trabalha coletivamente na igreja e trabalha também contendo a maldade no mundo. Tá? Tanto que eu coloco aqui que depois da vinda do Espírito Santo, olha só, ele está santificando o mundo. Depois da vinda do Espírito Santo, eu coloco aqui, quando o Espírito Santo veio para a terra, os falsos deuses da Babilônia não existem mais, os falsos deuses da Pérsia não existem mais, os falsos deuses da Grécia não existem mais, os deuses de Roma não existem mais, os deuses do Egito não existem mais, as religiões que adoravam esses deuses não se vê, os deuses nórdicos, os deuses maia, os deuses azteca, não se fala mais. Por quê? Porque estamos no ministério do Espírito Santo, ele está plenamente na face da terra, ele está santificando o mundo. Olha a diferença. Então aí, e temos aí o segundo e o terceiro tópico, que é justamente isso que o pastor Rodrigo comentou agora, né? O segundo tópico é a presença permanente de Cristo, e o terceiro subtópico aí do ponto 2 é a batalha da vida cristã. Então a presença permanente de Cristo, né? Então Jesus tinha que concluir o seu ministério para que pudesse estar presente com seus discípulos por meio de quem? Do Espírito Santo. Exatamente. Que guia o ser humano a toda a verdade a respeito dele, a respeito de Cristo. Então, tendo como missão convencer o mundo do pecado, de novo, da justiça e do juízo. Por quê? Porque aí temos o terceiro tópico aí da nossa lição, né? Que é a batalha da vida cristã, ou seja, nós enfrentamos os nossos inimigos todos os dias. E temos 3 inimigos assim, que de cara, de momento, você enfrenta todo dia. É o mundo, a carne e o diabo. É verdade. Então são 3 inimigos que estão presentes diariamente, né, na nossa vida e que a gente precisa enfrentá-lo. E como que a gente enfrenta isso? Com a presença do Espírito Santo, que vai estar conosco, nos dando coragem, força para lutar e vencer esses inimigos. E sem essa sua ação, sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, nós não teríamos condições para encarar tão ferozes inimigos, né? Que para todo momento querem destruir aqueles que servem a Cristo. Então, e outra coisa, além do inimigo não querer que a gente acredite no Espírito Santo, ele quer que aqueles que já têm o Espírito Santo percam. Que a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito Santo não estava mais nele. Ele vai trabalhando até que a pessoa... Por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Tem muito assunto, irmãos. A lição o tempo não permite, né? O tempo não permite, a lição é muito rica. Só para vocês terem uma ideia, eu coloco no livro aqui, porque é super interessante você baixar o livro. Tem aqui, o Glorioso Ministério do Espírito. Eu explico como que é o Ministério do Espírito, a personalidade do Espírito Santo, as doutrinas do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na formação da Bíblia, o Espírito Santo na grande tribulação, a forma de atuação do Espírito Santo na grande tribulação, a unidade
da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, qual é a diferença de ação e a questão de essência. O Espírito Santo na linguagem espiritual da Bíblia, o Espírito Santo santificando o mundo, a grande e nobre missão do Espírito Santo no mundo, que significa andar no Espírito Santo, o que significa entristecer e agradar o Espírito Santo, qual a diferença entre entristecer e agradar, o batismo do Espírito Santo e os dons, o Espírito Santo no milênio e o Espírito Santo na eternidade plena. Olha o quanto a Bíblia fala do Espírito Santo, do início ao fim. É rico. E eu estava lembrando agora de uma frase que eu ouvi esses dias, eu não lembro se foi num filme, mas acho que um filme... Só lembrando quem corrigiu meu livro, o corretor ortográfico aqui, né? Tá aqui, ó, tá aqui na capa, aqui, ó. Revisão ortográfica, Neri Aurélio Furtado de Carvalho, ele é professor de português e me ajudou a escrever meu livro. Isso aí. Então, irmãos, eu estava lembrando agora de uma frase que eu estava olhando ali, que a nossa luta, ela tem esses 3 inimigos, né? E eu não me lembro se era um filme de guerra ou era uma reportagem, eu não consigo lembrar exatamente. Será? Mas a pessoa falando do inimigo lá da guerra disse assim, ó, quando você pensa que o inimigo ele desistiu e está parado lá, pelo contrário, ele está observando. Né? Ele nunca está parado. Ele está observando. Você disse, não, agora está tudo bem. Se aquietou. Não, inimigo. Ele não está quieto, ele não está parado. Por isso que é comum no nosso meio dizer que o inimigo não dorme. Não dorme. Ele está observando para ver o momento que ele pode atuar. Então, se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida... Né? Eu gostei desse ponto que fala a presença permanente de Cristo. Uma das formas de nós termos Cristo permanentemente conosco é meditando na sua palavra. Ele é o verbo, né? Então, o Espírito Santo, irmãos, ajuda nós, crentes, a mortificar os nossos desejos carnais. Isso é fantástico, isso é fantástico. Até tem um trechinho aqui, na hora que eu achar, vou pedir para Gálatas, né, 5, 16 ou 18, aí fala sobre essas situações assim da carne, os nossos desejos, né? E o Espírito Santo de Deus, ele atua nessas áreas a partir do momento que a gente der a oportunidade para ele estar lá. Ó, eu coloco aqui, professor, você falou ali de agradar o Espírito Santo, né? Sim. O que entristece e o que agrada o Espírito Santo. Efésios é fantástico para você descobrir isso. Eu coloco aqui, ó. Não ser exaltado, mas ser humilde, Efésios 4:2. Não ser agressivo, mas ser manso, Efésios 4:2 também. Não ser impaciente, mas ser longânimo, Efésios 4:2. Só em Efésios 4:2 tem 3 coisas aqui, ó, que não agrada o Espírito Santo. Ó, não promover divisão, mas unidade, Efésios 4:3. Não permanecer infantil, mas buscar a maturidade, Efésios 4:4. Não ser inconstante, mas ser firme, Efésios 14:4. Não ser fraudulento, mas ser honesto, Efésios 14:4. Não maquinar o erro, mas ser verdadeiro, Efésios 14:4. Não seguir a mentira, mas seguir a verdade, Efésios 4:15. Não seguir o ódio, mas o amor, Efésios 4:15. Não andar como os gentios andam, mas como a igreja, Efésios 4:17. Não ser entenebrecido, mas ter bons pensamentos, Efésios 4:18. Não se separar de Deus, mas estar perto de Deus, Efésios 4:18. Não ser de coração duro ou teimoso, mas aceitar com submissão a vontade de Deus, Efésios 4:18. Olha só. Não ser insensível, mas acreditar em Deus, Efésios 4:19. Não se entregar à lascívia ou à sensualidade, mas ser puro, Efésios 4:19. Não permanecer nas práticas, desejos do velho homem, mas andar em novidade de vida, Efésios 4:19. É necessário renovar a mente, Efésios 4:23. Andar na justiça e santidade, pois fomos criados novamente, Efésios 4:24. Não se deve mentir, mas falar a verdade, Efésios 4:25. Não pecar por causa da ira, Efésios 4:26. Não furtar, mas trabalhar, Efésios 4:28. Não ser egoísta, mas repartir, Efésios 4:28. Não falar palavras torpes, mas somente as que edificam, Efésios 4:29. Não se deve ter amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Antes devemos ser bondosos, compassivos uns para com os outros. Efésios 4, 31 e 32. No capítulo 4 de Efésios, Paulo deixa claro o que agrada e o que entristece o Espírito Santo. Todo aquele que agradar o Espírito Santo estará cheio da sua presença e terá sua lâmpada cheia para que o esposo o encontre naquele grande dia. Mateus 25:10, Provérbios
20 e 27. Olha o tanto de coisa que Paulo ensinou do que entristece e agrada o Espírito Santo. Que é a batalha da nossa vida cristã. Exatamente, diária. Boa. Então aí encerramos a segunda parte da nossa lição, o Espírito Santo como Consolador. Então aí vimos explicações extraordinárias, né? E você pode levar para sua classe, porque o que você tem que fazer, irmãos? Compartilha essa aula. Instigar o seu jovem a pensar, para que a fé dele seja aguçada, né, e fortalecida, né, para que ele reconheça realmente que o Espírito Santo de Deus, ele atua e está disponível aí para todo crente. Exatamente. Né? A terceira e última parte da nossa lição fala do Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. Um primeiro importante. ponto fala sobre a revelação. O que é revelar alguma coisa? O que significa revelar? É desvendar, né? A mostrar, né? Desvencilhar, desventar, desvelar. Então é Deus revelando ao homem algo que, sem a intervenção divina, ele jamais teria conhecimento. Então Deus nos revela a sua vontade mediante o quê? A sua palavra, que foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então também é Ele quem nos dá entendimento, né? Dá entendimento ao homem a respeito das Escrituras. O eunuco, por exemplo, etíope, lá que precisou de Filipe para compreender os textos sagrados, lá em Atos capítulo 8, né? Dos versículos 26 a 46, né? Então, sem a revelação ou sem o Espírito Santo, não conseguiríamos entender a revelação do Pai para a humanidade, né? E para nós, seres humanos. Tá? Então é o primeiro ponto, o subtópico aí da nossa lição. O segundo subtópico fala sobre a inspiração. Quem que inspirou a palavra de Deus? Isso é fantástico. Quem que inspirou a palavra de Deus? Foi o agir de Deus sobre os autores bíblicos. Então estes puseram e registraram sem erro a revelação divina aos homens. Então, a revelação, irmãos, ela se refere ao material produzido e à inspiração ao método. Exatamente. Ou seja, a palavra inspiração, ela deriva do grego theopneustos, que por sua vez traz o significado para o nosso português, sopro de Deus. Então, exatamente o que diz o texto lá de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, onde a ideia básica é que as Escrituras foram o quê? Sopradas por Deus, sendo o resultado do sopro criativo de Deus. Fantástico. Para que chegasse até nós a palavra de Deus. Fantástico. Então, houve uma inspiração, sim, e o Espírito Santo de Deus estava atuando, né? O terceiro e último tópico aí da nossa lição é o agir do Espírito. Então, sem a ação, é o que a gente está dizendo para vocês aqui, irmãos, sem a ação do Espírito, é impossível haver espiritualidade saudável. Se você não tem fé, se você não acredita, é impossível você ter uma espiritualidade saudável na sua vida. É Ele que nos leva a orar, é Ele que nos leva a jejuar, é Ele que nos leva a ler as Escrituras. Se Ele não nos motivasse, se Ele não ficasse ali, na nossa mente, naquela mente cauterizada, aí vai ter problema, aí vai ter dificuldade, né? Então, sem Ele, não há um Novo Testamento. Não tem como. Nem a atuação da igreja. Eu até separei aqui a igreja, quando você vai ler Atos dos Apóstolos, um livro de 28 capítulos, aparece mais de 40 vezes o Espírito Santo atuando, usando os discípulos, os apóstolos, em todas as áreas. Que vejam bem, Atos dos Apóstolos, até bem poderia, né, os teólogos até dizem, né, que poderia ser escrito Atos do Espírito Santo. Exatamente. Tanto que fala do Espírito Santo lá em Atos. Jesus foi recebido em cima depois de ter dado mandamento pelo Espírito. Atos 1 e 2. Determinou-lhes que esperasse a promessa do Pai. Atos 1 e 4. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 1 e 5. Recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Atos 1 e 8. A Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Atos 1 e 16. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2 e 4. Tendo recebido do Pai a promessa. Irmãos, todos, eu coloquei aqui, eu não vou ler tudo porque dá 2 páginas aqui, todas as vezes que aparece o Espírito Santo no livro de Atos, eu fiz questão de colocar aqui todos os capítulos para mostrar mais de 40 vezes aparece a pessoa do Espírito Santo
em Atos dos Apóstolos. Então é ele que age hoje entre a igreja e os ambos cristãos. Então o Espírito Santo ele nos ajuda em nossas fraquezas, na nossa vida diária. Então é importante nós ressaltarmos, irmãos, lá na sua classe, ressalte isso, que o batismo no Espírito Santo é para todos os crentes da atualidade. Não foi lá para aquela época somente, mas é para hoje. Exato. Porque o batismo, que Pedro falou, né? Todos quantos nosso Deus chamar. Exato. Isso aqui é para todos quando Deus chamar. Se Deus está chamando ainda hoje para a salvação, a promessa ela é atual. Porque o batismo com o Espírito Santo é o quê? Uma capacitação né, para o crente, a fim de que você seja testemunha de Jesus. Tanto que em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos o versículo ali, mas recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então esse revestimento... Enquanto houver testemunha, vai haver o poder, o revestimento. Né? E esse revestimento aí de poder que nós recebemos pela misericórdia divina é acompanhado do falar em outras línguas, né? Que a gente até, o pastor Rodrigo já comentou sobre essa palavra ali, esse termo, glossolalia, né? Como ocorreu lá no dia de Pentecostes. Então a gente precisa ter essa ideia e essa noção. Os discípulos, eles estavam no cenáculo quando tiveram essa experiência de falar em línguas, né? E essa mesma experiência depois ocorreu lá em Atos, lá no capítulo 10, versículo 46, quando Pedro se encontrou lá na casa de Cornélio e ali anunciava o evangelho. Também aconteceu em Atos 19:6, quando Pedro orou por um grupo de pessoas em Éfeso. Exatamente. Então o revestimento do poder pelo falar em outras línguas é para os crentes de todos os tempos até a segunda vinda de Cristo. Eu acho maravilhoso que aqui, quando a Bíblia menciona o batismo no Espírito Santo, até vou pegar aqui Atos 2, a primeira vez que a Bíblia menciona, irmãos, ela usa a expressão glossolalia, que é uma língua estranha, desconhecida. E a segunda vez, vimos falar em línguas, ali já é xenolalia. E ali já no original tá lá, que fala que é uma língua terrena. Então, quando eles recebem, fala uma língua estranha. E em seguida, que as pessoas estão ouvindo falar na nossa língua, ali já não é glossolalia. Ali já aparece a questão, deixa eu mostrar para os irmãos aqui, que ele já, cumprindo o dia de Pentecostes, veio do céu, tal, começaram a falar outras línguas, glossa, tá aqui, diferente das usadas pelas nações. Isso no versículo 4, começaram a falar outras línguas. Aí no versículo 6, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua, ali já não é glossa, ali é dialectos, que é uma língua de um povo. Então, quando eles recebem uma língua espiritual para a edificação do nosso espírito, para entender, para que serve a língua estranha? Para entender das coisas espirituais, para receber fortalecimentos espirituais, entendimento das coisas espirituais, e eles falaram, ninguém entendia. Mas já vem variedade de línguas em seguida. Que quando eles começaram, o povo se aproximou, eles começaram a falar no idioma das pessoas. Aí, ouvimos falar na nossa língua, já não é glossa, aí já é dialectos lá no grego. Então uma coisa é diferente da outra. E a gente vai ver em várias partes, né, dos textos bíblicos aí, o Espírito Santo de Deus atuando. Né? E no Salmo 104, verso 30, o salmista revela o Espírito Santo como Criador. Porque ele diz assim, envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Pedro, quando se refere ao Espírito Santo como Deus, né, e o autor da epístola aos Hebreus também chama de Espírito Eterno, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Então você vai ver, o pastor Rodrigo citou várias situações aí, né? Então nós temos aí um vasto campo aí na sua classe no domingo para você tentar, de alguma forma, fazer com que o seu jovem... Aqui é um resumo, né? É um resumo, a gente tenta... O professor também dá aula na escola teológica, tem uma matéria só do Espírito Santo. Você tem uma ideia, tratado disso o mês inteiro. Exato. É muita coisa. Para nós concluirmos então a nossa aula, meus irmãos, a conclusão nos diz assim que o Espírito Santo, conforme nós vimos nessa lição, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e continua falando, continua agindo, continua orientando aqueles que pela fé
pela fé, entregaram suas vidas a Cristo. Então, permita que Ele venha orientar a sua vida e conduza para mais perto do Pai. Aleluia. E aí nós terminamos aí a nossa lição. Com certeza os irmãos vão ter aí a oportunidade de conversar com o seu jovem, mostrar para ele, questionar, fazer todos perguntas. Esses textos, né? Você pode voltar o vídeo, reassiste, anota, né? Ou baixa os slides, também fica muito mais fácil. Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Vamos orar? Posso orar? Pode orar, pastor. Não, pode orar. Amém. Santo Deus, eterno Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua obra, pelo teu ser, pela pessoa bendita, do maravilhoso, bendito, amado, consolador, Espírito Santo, que está aqui conosco, que faz essa ligação, Pai, testifica no coração dos teus filhos, onde temos essa comunhão, esta fé, essa certeza. Glória ao teu nome, Espírito Santo. Te louvamos, te adoramos. Pedimos que o Senhor continue nos dando força, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos ajudando, para que o Senhor possa nos apresentar ao Senhor Jesus nas nuvens no dia do Senhor. Ilumine os teus filhos, dê edificação, para que eles possam, Pai, crer na tua pessoa e continuar fazendo a tua obra, sendo usado nas tuas mãos. Amém. Para a honra e glória do teu nome, nós te glorificamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Chegamos ao final da nossa lição. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu me despeço. Pastor Aurélio, professor Aurélio também se despede aí. Amém. Deus abençoe. Tenha uma excelente aula. Aproveitem bem essa lição. E adquira também os nossos slides, nosso material. Você tem o QR Code aí, né? Tá tudo em Black Friday, hein? Aproveite. Tá? Deus os abençoe e fique na paz do Senhor. Forte abraço, fique na paz.